Olá, alguém em casa? Tudo bem? Tem alguém aí? E aí, galera do primeiro ano, o professor Eliana e Emerson chegando, tudo bem com vocês? Olha só, preparei uma aula light hoje, tá? Ó, aulinha no capricho, do jeito que vocês gostam. Aqui, como é que tá sendo a quarentena? Como tá sendo esse período aí, hein? Ó, algumas pessoas deixaram um comentário no outro vídeo, já fiquei feliz demais, tá? Feliz de verdade, amo ouvir vocês, estou sentindo falta disso e quero que vocês conversem comigo aqui. Essa aqui está sendo a nossa única forma. No máximo, vocês fazem algumas perguntas lá pelo WhatsApp e eu auxilio naquilo que eu posso. Falando nisso, tô vendo que tem uma galera aí que não tá mandando atividade. Eu abro algumas atividades, tem foto apenas das respostas. Como eu vou saber se você está fazendo? Eu não sou mago, tá? Eu não vou de madrugada e ver seus rascunhos. Eu preciso que você envie para mim os cálculos. Eu quero ver como você está desenvolvendo os processos cognitivos da sua capacidade intelectual para eu desenvolver os vídeos de uma melhor maneira, tá joia? Então eu preciso que você faça os cálculos, meu amor, e manda para mim a sua linda foto com contraste. Não é para fazer a matéria de madrugada e tirar foto no escuro, que não dá para ler, criatura. Faz uma fotinha bonitinha e me envia, que aí flui, tá bom? Flui, porque é muito legal quando eu vou corrigir na sexta-feira, tem aproximadamente 600 fotos para eu verificar em todas as salas, é uma loucura, loucura. Aí quando eu pego a sua foto só com a respostinha, dá vontade de dar... Mas eu volto ao normal e a gente continua. Olha só, a matéria que nós estamos estudando, Razão e Proporção, é uma das matérias mais importantes da sua vida. E por isso, eu não quero que essa matéria passe correndo durante o ano, tá joia? Apesar de nós estarmos em quarentena, das aulas estarem sendo online, eu quero que você preste muita atenção nos detalhes e aprenda verdadeiramente essa matéria. Ela é muito importante, tá joia? Nós não vamos correr com ela, eu não quero que seja nada apressado e nem que você continue com dúvidas, tá bom? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, eu quero explicar para vocês, né? Quero fazer com vocês com toda a calma do mundo, tá joia? Olha só, para a gente começar, eu quero que você busque a sua apostila e abra na página 85, tá joia? Página 85. Nós vamos fazer juntos 5 atividades. E nessas 5 atividades, eu quero que você observe a forma que eu pensei. É óbvio que você não vai pensar da mesma maneira, alguns sim, outros não. Tá? Mas eu quero que você desenvolva a sua maneira de pensar. Quando você não conseguir compreender, eu quero que você fale para mim, que você deixe no comentário aqui do vídeo ou que você mande para o meu WhatsApp particular, que eu te explico de maneira particular, tá joia? Quero que você fale comigo aquilo que você ainda está travado, aquilo que você não entendeu, alguma parte do conteúdo. Hoje nós vamos falar muito sobre divisão direta e divisão inversa, que está sendo a nossa matéria, tá joia? Então vamos lá para a lousa, página 85. Quem tem uma coroa? Quem? Hein? Olha só, página 85, questãozinha número 19, tá joia? Por favor, acompanhe a leitura comigo para você não ficar na dúvida e não se perder. Com o seu lápis ou a sua caneta, tá? Marque a apostila à medida que nós formos passando por informações importantes. Isso vai ser muito útil, tá? E vai ser utilizado para facilitar a resolução, tá joia? Vamos lá, ler a questão número 19. Olha só. Uma herança foi dividida exatamente em duas partes. A primeira parte, x, é inversamente proporcional a 2. E a segunda parte, y, é inversamente proporcional a 3. Quer dizer que, quando eu montar essas frações, essas partes se tornam iguais, quando eu montar a fração proporcional. Então, ele disse que x é inversamente proporcional a 2 e que y é inversamente proporcional a 3. Antes de continuar, eu quero que você entenda o quê? Falou o valor da herança, não falou valor de herança. Então eu preciso entender que esse valor é um valor qualquer, que eu vou chamar de 1 no momento. Eu vou escrever aqui, ó, 1 é igual a x mais y. Por quê? Porque quando eu somar essas duas partes, esses dois valores, eles vão me dar o total da herança, tá joia? Isso aqui é 1. Eu posso dizer, então, que x é igual a 1 menos y, tá? Passando o y para o outro lado, ele vai negativo. E posso dizer também que y é igual a 1 menos x. Tá? Essas duas igualdades aqui. Ó. A gente ainda não fez cálculo, eu apenas montei o que a atividade falou. Falou que x é inversamente proporcional a 2
e falou que y é inversamente proporcional a 3. Eu escrevi isso. Agora eu vou desenvolver o que eu acabei de escrever. Olha só, aqui eu tenho uma divisão de frações, copia a primeira, inverte a segunda. Então vai ficar x vezes 2, 2x. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar a primeira e inverter a segunda, e o resultado será 3y. Cheguei em uma igualdade. Observe que não tem como resolver essa igualdade. Eu não tenho valores de x e y, mas eu tenho isso aqui que eu acabei de escrever. Ó. E nesse caso eu vou substituir esse valor de y aqui, ó, por esse valor que eu acabei de encontrar. Ok? Eu vou fazer essa substituição aqui. Então, (2x) igual a 3, no lugar do y, eu vou colocar isso aqui, ó, 1 menos x. Fazendo a multiplicação, é igual a 3 menos 3x. Passando o 3x para o outro lado, 2x menos 3x mais, quer dizer, né, ele é negativo, passa para o outro lado positivo, igual a 3. 5x igual a 3, x é igual a, passo o 5 dividindo, 3/5. Observe que a pergunta da atividade é: a parte x é igual a uma fração da herança que equivale a 3/5. Resposta correta, letra A. Observe como a atividade se torna fácil quando eu aplico os pequenos detalhes de conhecimento que a gente tem. Nada que eu falei aqui é um conhecimento difícil de ser entendido. Toda essa parte de conhecimento é uma parte fácil, mas você percebeu que quando eu aplico isso, ela se torna muito fácil de entender e de fazer, tá? Muito tranquila. Espero que você não tenha dúvida mais quando se tratar de frações inversas, tá? Falou de herança, não falou o valor, você pode trabalhar dessa maneira aqui. Por que eu trabalhei dessa maneira? O que quer dizer esse problema no final das contas? Tá? Olha só. Deixa eu apagar essas continhas e deixa eu trabalhar com isso aqui que você está vendo dentro do parênteses. Ó, 1 é igual a x mais y, correto? A gente disse que x são 3/5. Imagina uma pizza de 5 fatias. Ok? Ó, 5 fatias. Quantas fatias x tem? 3. Quantas fatias vão sobrar para y? 2. Então quer dizer que 1 é igual a 3/5 mais 2/5. Olha aí o valor de y. Eu também consigo achá-lo através dessa soma aí. 1 é igual a, fazendo a soma das frações, 3 mais 2, 5/5. Observe que 5 dividido para 5 dá 1 e o meu resultado dá certo neste momento. Tá? Lembra lá no início que a gente falou que existia uma inversão? Que essas inversões têm que ser iguais? Quer dizer que se eu substituir x pelo valor dele, qual que é o valor de x? 3/5. Qual que é o valor de y? 2/5. Quando eu fizer a substituição, isso também tem que dar certo. Olha só, 3/5 sobre, olha aqui um meio, ó, não falou que é inversamente proporcional a 2? Então eu faço isso, ó, inversamente proporcional a 2. Tem que ser igual ao valor de y, está aqui, ó, 2/5, que é inversamente proporcional a 3. Copia a primeira, inverte a segunda. Aqui, ó, copiando a primeira e invertendo a segunda. 3/5 vezes 2 sobre 1 vão ficar 6/5. Ok? Aqui, ó, copiando a primeira e invertendo a segunda. 2 vezes 3, esse 3 que está aqui embaixo vai passar lá para cima. 6, 6/5 também. Observe que agora o resultado também é igual. Ficou cortadinho ali embaixo, tá? Mas os dois números são 5. 6/5 igual a 6/5. Então, apesar de eu não precisar fazer isso, eu quero que você entenda que o problema ele tem uma série de conhecimentos envolvidos e a gente utilizou parte deles. Tá joia? Questão número 20. Acompanhe na apostila que é muito importante que você acompanhe a maneira de raciocínio, tá? Isso facilita na hora de resolver as questões. Olha só. Paulo, Ana e Luiz formaram uma sociedade e investiram respectivamente. Já que ele falou a palavra respectivamente, os valores estão na ordem que os nomes apareceram. Então, Paulo, Ana e Luiz. Qual o valor que Paulo investiu? Paulo investiu 2.500. Ana investiu 3.500. E Luiz investiu 4.000. Num fundo de investimento. Após um ano, a aplicação estava com saldo de 12.500. Depois de um ano, então, o saldo era saldo de R$ 12.500.
Então, a princípio, quanto eles investiram e quanto eles estão ganhando? Vocês se lembram que nós estamos fazendo investimento na Bolsa de Valores. A turma de vocês não fez o depósito, mas os rendimentos estão em torno de 30%. Tem gente, por exemplo, que já está ganhando quase R$200, tá bom? Nesse mês que se passou aí. Tem aluno ganhando quase R$200 já. Com essa movimentação de bolsa, as escolhas que nós fizemos foram escolhas boas em referente a ações. Tá? E nós estamos com um rendimento de 31%, um ótimo rendimento. É o que eu esperava receber durante pelo menos 2 anos. Nós estamos recebendo aí no primeiro mês, o que foi muito legal, e a galera que está realmente fazendo investimento está muito empolgada com o resultado. Está sendo muito bom. Essa galera aqui investiu um total de R$10.000. Faz a soma. 2.500 mais 3.500 são 6.000, 6.000 mais 4.000, 10.000. E eles estão com um saldo agora de 12.500. Quer dizer que a aplicação deles rendeu quanto no final das contas? Rendeu R$2.500. Poxa, eu investi 10, eu tenho 12.500, quer dizer que eu tenho R$2.500 de lucro, ok? Lucro, 2.500. Vou continuar o problema. Se os 3 investidores resgatarem somente o rendimento, olha aqui, ó, resgatar só o rendimento, só os 2.500, e dividirem em parte proporcionais, né, diretamente proporcionais, qual a diferença entre Ana e Paulo? Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber quanto a Ana recebeu e quanto o Paulo recebeu. Como eu faço isso? R$2.500 dividido diretamente proporcional à soma dos 3, que a gente já sabe que o total são 10.000. Eu estou somando os 3 aqui, ok? Somando. Deixa eu escrever isso porque você tem que aplicar esse conhecimento em outros problemas desse tipo, desse mesmo naipe, tá? Ó, 2.500 mais 3.500 mais 4.000. Então, eu estou dividindo o valor que eu quero dividir, que é os 2.500, pelos 3. Eu não quero dividir para as 3 pessoas, então eu estou dividindo para as 3 pessoas. 2.500 dividido por 10.000. Você vai observar que no final deste cálculo, o resultado será 0,25, fazendo a divisão de 2.500 por 10.000. Esse 0,25 é o nosso K, a nossa constante. Esse valor da constante eu vou multiplicar pelos 3 valores. Então, vai ficar assim, ó, o valor da Ana, R$2.500 vezes 0,25. Tá? 0,25 corresponde a 1/4. É o mesmo que se eu estivesse dividindo por 4 partes. Tá joia? Então, 2.000 dividido para 4, 500. 500 aqui dividido para 4, 125. Então, R$625 foi o valor que Paulo recebeu. Espera aí que eu coloquei letrinha A aqui, mas está errado, tá? É o valor de Paulo, 2.500. O valor da Ana, 3.500 vezes a nossa constante. 3.000 dividido em 4 partes dá 750. Tá? 500 dividido em 4 partes, 125. 875. Então, 875. Correto? Como a atividade pediu agora a diferença entre os dois, observe que eu nem precisei calcular o valor de Luiz, tá? Apesar de que ele recebeu R$1.000. Ele é o que mais investiu, que vai receber mais também. Não precisa, porque pediu a diferença entre Ana e Paulo. Então, eu vou fazer essa diferença entre esses dois números aqui, ó. 875 menos 625. 0, 7 menos 2, 5, 8 menos 6, 2. R$250. Se você observar, a resposta certa é a letra C. Tranquila atividade, não é? Bem facinho de fazer mesmo. Uma divisão direta, diretamente proporcional. A gente faz ela da forma mais simples possível, aplicando, tá, o que foi dado pela questão. A questão é contextualizada. Ela tem um texto para você ler, para você tirar os valores e tudo mais. Aqui o importante é saber fazer a divisão e saber fazer a quantia de menos. É isso que eu preciso fazer. Divisão não, a multiplicação, tá? Essa multiplicaçãozinha aqui, ó, entre o valor e a constante. Diretamente proporcional, produto constante. Inversamente proporcional, quociente constante. Fizemos a questão 20, vamos para a questão 21. Questão 21, a questão do Mackenzie. Geralmente o Mackenzie faz questões muito legais, bem difíceis. Dividindo 70 em partes proporcionais a 2, 3 e 5, a soma entre a maior e a menor é... Então, olha que questão, ó,
Esqueci o termo que se usa, né? Com açúcar, alguma coisa assim que eu não me lembro mais. Olha só, olha que questão fácil. Tranquila de fazer. Divisão diretamente proporcional. Como que eu vou fazer isso? A gente acabou de fazer. Eu vou dividir 70 em 3 partes, que são essas: 2, 3 e 5. É isso que a atividade falou. 70 dividido para 10 igual a 7. O que representa esse 7? Esse 7 é a minha constante. É o valor que eu vou multiplicar pelas minhas partes. Então vai ficar a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. Como a atividade pediu para somar, né, a soma entre a menor e a menor é 14, a maior é 35. 14 mais 35, 49. Resposta correta, letra B. Também bem fácil, né? Falou que é diretamente proporcional, são as melhores questões, as mais fáceis de fazer. Gosto muito de fazer questãozinha assim, muito legal, muito bom. Questão 22, vamos lá? Questão 22. Se a quantidade Z é simultaneamente diretamente proporcional a x e inversamente proporcional a y, e se z é igual a 5 quando x é igual a 2 e y é igual a 3, então o valor de z quando x é igual a 96 e y é igual a 10 é. Observe que é uma questão, eu falo que é uma questão tediosa. Você lê a questão, você tem que começar de novo, porque a gente não entende o que ela quis dizer. Você entende que é uma conta de razão e proporção, que tem diretamente, tem inversamente, mas eu me perco na hora de montar. Observe que são 3 valores, x, y e z. E eu vou escrever isso aqui, tá? A atividade não deu esses valores? Eu vou escrever isso aqui. Z, né, é o primeiro valor que ele deu. Depois, ele passou x. Vou escrever aqui. E depois ele passou y. Beleza, o que mais ele disse? Falou que z é diretamente proporcional a x. Então, se eu colocar a setinha para cima em z, eu também tenho que colocar em x. Deixa eu fazer de outra cor essa setinha, para a gente não se perder durante a resolução, tá? Ó, vou fazer cor de rosa aqui, que é a cor muito legal. Z, aqui está o x, que está faltando um pedaço agora. Então, disse que z e x são diretamente, isso está no texto, está falando aqui que z e x são diretamente, setinha para o mesmo lado. E também falou que z é inversamente proporcional a y, então a setinha para baixo. Não falou que é inversamente? Coloquei a setinha. Alguma dificuldade em colocar setinha, gente? Ler o texto e falar que é direto que é inverso? Não, né? Isso é tranquilo. Perfeito. Vou continuar lendo agora, ó. E se z é igual a 5, deixa eu escrever isso. Se z é igual a 5, quando x é igual a 2 e y é igual a 3, então qual será o valor de z, ou seja, x aqui porque eu não sei quanto é, qual será esse valor, quando x for 96 e y for 10. Olha aí, agora você já entendeu o que é para fazer. Você já fez várias atividades desse tipo. Observe que a dificuldade aqui foi entender o enunciado, é a interpretação. Essa é a parte fundamental dessa matéria. Eu falei isso no primeiro vídeo. Sabe interpretar, sabe ler, você vai muito bem, tá? Li a questão, escrevi o que a questão falou. Agora eu vou desenvolver o cálculo, tá joia? Como é que a gente faz aqui? Pega o seu principal, que está aqui, ó, copia ele, 5 sobre x, e agora eu vou multiplicar os outros. O primeiro deles, 2,96, são diretamente. Se são diretamente, eles ficam do mesmo jeito. Agora o y, vou multiplicar pelo y. Ele é inversamente. Aí você copia invertido, ok? Copia invertido. Deixa eu apagar esse 3 e pôr o 10 no lugar. Copiei invertido. Como que eu resolvo agora? Resolvo, em primeiro lugar, essa multiplicação aqui, ó. Então vai ficar 5 sobre x é igual a 20 sobre 3 vezes 96, 270 mais 18, 288. Ok? O que eu faço agora? Multiplica cruzado aqui, ó. 5 vezes 288 dá 1440. 1440 dividido por 20. Esse aqui é o valor de x. X é igual a 72. Resposta correta, letra A. Fechou? Observe que a questão é fácil. Eu simplesmente li e montei.
e você sabe fazer aqui, ó, uma regrinha de 3 composta, quando tem mais de duas proporções ali, mais de 2 razões, regrinha de 3 compostas, a gente já fez várias e você sabe fazer isso. Então, qual foi a dificuldade? Ok? Vamos continuar. Vamos terminar agora na questão número 33. Mentira, 23. Questãozinha 23. Você olha para a questão e fala, meu Deus, é uma questão gigantesca, eu não vou conseguir fazer. Mas vai, porque é uma questão fácil. Fácil, tá joia? Olha só. Márcia, vou colocar inicial. Márcia, Rosa, Vitória. Resolveram abrir uma loja de roupas e juntas formando uma sociedade. Entraram respectivamente com os seguintes capitais na abertura da loja de roupas. 60 mil, então você já entendeu que respectivamente quer dizer que falou o nome numa ordem, falou o valor de cada uma na mesma ordem. E eu estou copiando os valores, porque senão eu fico perdido na hora de fazer o cálculo, ok? Márcia, Rosa, Vitória e o valor de cada uma investida. A princípio, quanto elas investiram? Qual é o total? Vou fazer a soma aqui embaixo, ó. Total investido. 60 mais 40, 100. 150 mil reais foi o total investido pelas três. 150. No final do primeiro ano, a sociedade, a loja de roupas teve um lucro de 30 mil. 30 mil. Ok? Então vamos fazer agora a divisão. Peraí, deixa eu ler, né? Eu nem li se é isso que é para fazer. Assinale a alternativa que apresenta qual foi o lucro respectivo de Márcia, Rosa e Vitória. É isso aí. Então eu tenho que calcular quanto cada uma recebeu desses 30 mil. Observe que elas investiram 150. Elas vão receber bem menos do que isso. Teve um lucro de 30 mil no primeiro ano. Então, ó, vou fazer essa divisão. Ok? 30 mil dividido para 150 mil. Uma dica. Quanto que é 30 dividido para 15? São 2, não é? O número de baixo é maior. Quantos zeros é esse número aqui é maior? 1 zero. Então fica uma casa decimal. 30 por 15 são 2. Ok? E como tem uma casa a mais, fica uma casa decimal. Já cheguei no final da divisão. O que eu faço agora com essa minha constante que eu acabei de encontrar aqui? Com essa constante, eu vou multiplicar pelos 3 valores. Então, o valor de Márcia será 60 mil vezes 0,2. O valor desse Rzinho aqui, Rosa, 40 mil vezes 0,2. E, por último, o valor da Vitória, 50 mil vezes 0,2. Fazendo as multiplicações de maneira rápida também. Quanto que é 6 vezes 2 aqui? Ó? 6 vezes 2, 12 mil. 4 vezes 2, 8 mil. 5 vezes 2, 10 mil. Perfeito? O valor de cada um. Quando você chegar agora na resposta, a letra A está dizendo assim, ó, Márcia recebeu 12 mil, verdadeiro. Rosa teve um lucro de 8 mil, verdadeiro. E Vitória teve um lucro de 10 mil, verdadeiro. Então a resposta correta é a letra A. Terminamos mais uma atividade. Gente, dificuldades em entender? Volta no vídeo e fala assim, professor, eu tive dúvida em tal atividade, tal conteúdo. Com o maior prazer do mundo eu vou fazer outro vídeo para vocês. Tá? Eu não quero que tenha dúvida nisso. A matéria é fácil e eu quero que vocês tenham muita facilidade mesmo, porque quero que no Enem vocês fechem, que chegue com 1000 naquele Enem e vocês falem assim, gente, qual foi o professor? Elianai Emerson é o cara, entendeu? Eu preciso disso, eu quero que vocês cheguem lá, beleza? Olha só, questão de honra para mim. Vamos voltar? Agora a atividade que vocês vão fazer é a próxima página, página 86. Vira aí, ó, vocês vão ver que tem 6 atividades. Tá? Essas 6 atividades que vocês vão fazer são muito parecidas com essas que eu acabei de fazer. Atividades parecidas, conteúdo parecido, volta no vídeo, veja de novo, veja como eu armei, como eu li o problema e você vai fazer a mesma coisa e desenvolver essa atividade, tá joia? Qualquer dúvida estou à disposição, tá? Por favor, sexta-feira até meio-dia. Ó, não se esqueça de enviar a atividade, hein? Ó, beijo no coração. Até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus, tá?